Falarei hoje através do tarô um dos principais motivos que pedem para falar neste tempo, que é o desenvolvimento. Através do tarô falarei o que é o desenvolvimento espiritual. Muitos não sabem nem o que estão fazendo, buscando errado o desenvolvimento. Desenvolver significa aceitar, aceitação espiritual. Aceitar o que está fazendo, ter equilíbrio e amor, ter esperança no outro, confiar no outro, confiar em si, confiar em quem está te regendo, confiar em seu mentor espiritual, confiar em seu orixá. Muitos estão adentrando o mundo espiritual e não percebem que têm a autoaceitação para que possam ter discernimento e equilíbrio. Eu não posso buscar um caminho se eu não me aceito, eu não aceito o que eu estou fazendo, ou se eu não percebo aonde estou andando. Eu devo de aceitar tudo em minha vida para que possa desenvolver alguma coisa, algo em minha vida, principalmente no lado espiritual. O desenvolvimento é silencioso, deve de ser feito dia por dia com calma e amor no coração, a aceitar as mudanças que vêm em nossa estrada, a aceitar a condição que estamos. Muitos não estão aceitando a sua condição e nem o seu desenvolvimento. Muitos acham que através da busca de agora, somente pensando agora, já obterão o desenvolvimento espiritual. Para cultivar o seu lado espiritual, devem de ter o discernimento e o abandono do muito do passado, para que possamos nos reequilibrar. O desenvolvimento é a aceitação de si próprio, esperando do seu mentor espiritual a luz para que possa caminhar. Muitos não confiam nem em si próprio, como confiarão no seu mentor espiritual ou no seu orixá. Quando eu confiar em mim, o meu mentor espiritual estará comigo e caminhará comigo. Se eu não confiar nem em mim, como eu confiarei no outro ou no meu mentor? A vida nos mostra que, se não esperar de nós, como caminharemos? O desenvolvimento espiritual é a busca por algo que nos levará ao nosso equilíbrio emocional. O desenvolvimento espiritual é nada mais do que o nosso equilíbrio, o nosso encontro com nós mesmos e trabalhando com as nossas entidades espirituais. Desenvolvimento requer abandono, discernimento, equilíbrio. Devo confiar em mim, esperar que o outro também, mas devo de confiar em mim, em meu mentor, em meu orixá. Muitos jogam sua vida no outro, esperando que o outro resolva por eles. Muitos acham que o outro viverá por eles e não observam no cotidiano do seu dia a dia que eles devem de caminhar, esperando de si e de sua estrutura. Esperar muito do outro e não esperar de mim acarretará transtornos. O desenvolvimento espiritual requer abandono, discernimento, capacidade. Agir deslocadamente, agir por impulso, agir por momentos sem pensar no que está fazendo poderá gerar transtornos que não poderei sair nessa encarnação. Nessa encarnação, se eu não souber levar meu caminho com discernimento, poderei acarretar para mim transtornos mentais e obsessões. Se eu não observar onde estou trilhando, o que estou fazendo, com quem estou andando, somente o meu desenvolvimento será de muita queda. Devo de observar com quem estou andando e qual a pessoa que está no meu caminho, por quê?
Se eu não observar com as pessoas que eu ando, ou pensando só em poder e a glória, se eu não pensar no dia de amanhã, se eu somente pensar em querer algo mais como através do desenvolvimento espiritual, se eu esperar que o desenvolvimento espiritual desenvolver traga para mim lucros, eu acarretarei para mim transtornos, porque o mundo espiritual não traz. O lado material ele somente ajuda no meio espiritual, então o lado material é com a nossa própria sobrevivência, devemos lutar através dos nossos meios para que possamos encontrar o nosso equilíbrio material. O mundo espiritual está aqui para evoluir o espírito. O mundo espiritual, o desenvolvimento espiritual é para evoluir o seu espírito, a sua vida espiritual. O mundo espiritual somente traz equilíbrio para que possamos nos reestruturar. Muitos pensam que o mundo espiritual atrairá amores, mas não, porque cada um busca a sua forma de se reencontrar neste tempo. O desenvolvimento espiritual é a busca de si próprio para um mundo elevado, onde cultivaremos as nossas entidades com equilíbrio e nossos orixás, para que possamos nos reequilibrar através da natureza e da busca pelo nosso equilíbrio. A natureza nos ajudará muito através do nosso desenvolvimento. Devemos cuidar da natureza para que mais tarde os outros que virão poderão encontrá-la em formas de poder também usar dela. Devemos não somente pensar em nós, e sim pensar no outro, o mundo espiritual, o desenvolvimento. Os que cuidam do desenvolvimento espiritual de outros devem de cuidar de si e ter o discernimento para não acarretar transtornos para o outro, e devem de discernir o que é certo e errado para não induzir o outro ao erro, porque responderão perante o mundo espiritual. Aquele que trabalha com o desenvolvimento espiritual do outro e não cuida do outro poderá acarretar várias encarnações de desequilíbrios para a sua vida. Se eu não me reestruturo, como vou reestruturar ao outro ou trazer equilíbrio para o outro? O outro somente será equilibrado se eu estiver equilibrado. A guerra é feita somente de momentos. E se não observar amanhã, hoje, no futuro trarei desequilíbrio para mim. Os orixás, os mentores vêm para trazer equilíbrio e desenvolvimento para cada um, não para trazer algo que somente existe na cabeça de cada um. Cada um pensa de uma forma e deve de ter discernimento para pedir o que necessitam e não o que não necessitam. Os pensamentos negativos trazem transtornos e a obsessão, trabalhar o desenvolvimento espiritual sem olhar o que está acontecendo poderá trazer transtornos que poderá não ter saída no momento. Muitos estão buscando erradamente o desenvolvimento espiritual em lugares errados, trazendo para si transtornos mentais e desequilíbrio e obsessores que estão acarretando sua queda. Muitos não estão observando aonde estão se dirigindo seu espírito, a sua evolução espiritual. Estão acarretando para si desequilíbrios e uma falsa expectativa quanto ao dia de amanhã. Se eu não souber agir por conclusões de mim mesmo, poderei acarretar para mim obsessores se eu não cuidar do meu espírito. Se eu buscar em lugares errados, trarei a queda para a minha vida. Se não souber o que estou fazendo, trarei a queda para a minha vida. E se eu não souber quem está comigo, trarei o desequilíbrio. Eu sou o responsável pelo meu destino, pela minha estrada, e onde eu caminho, eu responderei. Cada um tem o seu estágio de vida, cada um a sua evolução espiritual, cada um está buscando a si juntamente com o outro. Se eu não souber buscar, agirei como os animais que não têm
a nossa inteligência, porque os animais também caminham a evolução, mas têm o seu tempo. Falei dos animais porque às vezes muitos caminham em lugares onde existe muito ainda apego à matéria e estamos entrando numa fase de evolução espiritual onde não necessitaremos tanto de falsos pensamentos em nossa vida. Devemos entrar num estágio evolutivo onde somente usaremos do nosso poder de pensamento positivo, porque o planeta está em evolução espiritual, e todos estamos caminhando para a nossa estrutura evolutiva e espiritual. Amanhã nos reencontraremos e o nosso desenvolvimento espiritual nos trará a verdadeira forma de ver a vida e a verdadeira noção do que estamos fazendo. Estamos renascendo para um novo tempo, uma nova época, um novo amor em nosso tempo. Estamos renascendo para a vida, para a transformação, a transmutação. Somente pensando por impulso, trarei para mim transtornos mentais. Se eu pensar em meu desenvolvimento espiritual e não discernir aonde estou indo, poderei acarretar para mim transtornos que não terão volta neste tempo. Hoje foi ontem é a busca de hoje. Ontem eu já busquei no passado a minha vida e o meu momento de evolução, mas me perdi muito por causa da matéria e da indução de outros para o caminho errado. Já tive oportunidades de evoluir e não evoluí, e hoje estou buscando através do equilíbrio e de outros a minha busca por pensamentos positivos. Muitos estão aqui para ajudar e muitos virão para ajudar a todos. Não devemos nos desequilibrar e trazer transtornos para nós. Vamos nos reestruturar para que amanhã possamos ter novamente caminhos abertos e o discernimento. Se sentir caído ou pensar somente que o outro fará por mim. Esse é o grande problema de muitos aqui que estão caminhando, desenvolvendo o lado espiritual. Muitos esperam muito do outro, não esperam de si. Devemos esperar de nós, de nossos mentores e nossos orixás. Devemos confiar em nossos mentores espirituais e nossos orixás. Devemos confiar em nossos mentores, nossas entidades, para que possamos caminhar. Somos reestrutura. Devemos renascer de nosso interior. O nosso desenvolvimento espiritual vem de nosso interior e devemos buscar através do nosso interior a nossa busca cotidiana. Esperar das nossas entidades, dos nossos mentores, dos nossos orixás e termos a esperança neles. Devemos jogar a esperança nos nossos orixás e nossos mentores. Eles são por nós. Eles encontrarão para nós o caminho da evolução espiritual e confiar em nós. Jamais cairemos se confiarmos em nossas entidades, nossos mentores, nossos orixás. Eles são o sustentáculo para a nossa evolução espiritual. Devemos saber quem é o nosso orixá para que possamos fazer a nossa firmeza de cabeça. Falo isso para que todos possam saber o que é a evolução espiritual, o que é o desenvolvimento. Aceitemos as nossas condições do lado emotivo, físico e espiritual. Aceitemos a nossa condição neste tempo para que possamos nos reequilibrar. Somente assim que caminharemos para a evolução e a nossa própria condição de vida. Agradeço a todos que espero que tenham discernimento através desse tarô do desenvolvimento espiritual. Aceitemos a nossa condição espiritual, a condição de vida de hoje, para que amanhã possamos caminhar com evolução. Hoje é consequência de ontem e devemos esperar o melhor de nós e não do outro. O outro está caminhando conosco, mas não levará a nossa cruz, é o nosso lado espiritual. Obrigado a todos, paz, luz e equilíbrio. Boa noite a todos.